Opa, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Essa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Você vai ver que eu vou tentar aqui me soltar um pouco, que geralmente eu sou uma pessoa mais técnica, mais certinho, né? Sempre assim, com aquele jeitinho mais de professor. Bom, eu continuo mesmo, só que é o seguinte, hoje eu quero fazer uma aula diferente para você. Quero contar um pouco da minha experiência e tentar trazer um pouquinho de teoria, mas não é teoria somente. Essa teoria, ela se encaixou com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu passei, com aquilo que eu enfrentei. E eu quero compartilhar com você esta minha experiência. Eu acho que é fundamental. Porque veja bem, você vai trabalhar com internet. Você muitas vezes vai se sentir sozinho. Você vai lidar com pessoas que não acreditam que você pode ter resultado. Isso acontece comigo. Isso acontece com os meus colegas do Master 5. E com certeza, se não está acontecendo, vai acontecer com você também. Ou seja, existem correntes de pensamentos negativos que não acreditam que é possível você viver na internet. E aí, meu amigo, vem uma barreira, vem uma luta constante. Só para você entender o seguinte, quando eu fui demitido de uma faculdade onde eu trabalhei por 13 anos, eu contei lá na minha história, no meu primeiro vídeo, né? Se você não assistiu, volta lá, eu falo um pouquinho, falo rapidamente, mas aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais. Veja bem, eu estava lá garantido, achava que ia me aposentar naquela empresa. Quando eu me vi fora da empresa, eu não esperava por aquilo, a decepção foi tão grande que eu entrei em depressão. E quando você está em depressão, quando você não acredita em mais nada, a sua mente ela está bloqueada. Ela está cheia de sentimentos negativos. Esses sentimentos negativos, eles te levam para baixo e você não tem força para agir, para fazer, para realizar, né? Para empreender, para acreditar, para persistir, para tentar. E aí quando você está bloqueado mentalmente, com sentimento negativo, né? Um sentimento de derrota, qualquer palavra te coloca mais para baixo. Então, com este vídeo aqui, com esta aula aqui, com esta minha experiência aqui, eu pretendo ajudar você a se colocar para cima, a acreditar em você mesmo. Veja bem, você tem que acreditar em você. Depois que você acreditar que é possível, ninguém vai te segurar. Ok? Vamos analisar isso aqui então. O método Tony Robbins. Para quem não conhece, Tony Robbins é um grande coach, palestrante norte-americano, né, que ele trabalha fortemente, atinge hoje milhares de pessoas. E eu vi uma aula dele, achei fantástico, aquilo encaixou com a minha vida. E ele fala do seguinte, tudo começa internamente, começa com crença. Se internamente você estiver forte, nada te destrói, nada te derruba e você permanece firme, você permanece convicto, você persiste até conseguir o resultado. Enquanto não conseguir, você mentalmente você não desiste, você está sempre forte, convicto de que a tua vitória, de que os teus resultados vão chegar. Bom, o problema é que tem pessoas que se apegam em coisas que não dão resultado, né? E elas desistem facilmente. Acreditam num botão mágico, acreditam que não precisa trabalhar, que não precisa fazer nada, querem o dinheiro fácil, querem as coisas de maneira muito fácil. Isso não existe. Você tem que trabalhar, você tem que aprender. É um aprendizado diário e constante. Bom, tudo começa internamente. Você acredita que é possível você prosperar com os seus negócios na internet? É o primeiro passo. Se você não acredita, morreu aí. Para tudo, para tudo. Você primeiro vai ter que acreditar que é possível. Por que é possível? Porque outras pessoas conseguiram, por que você não consegue? Ninguém é melhor do que ninguém. Está faltando para você planejamento, estratégia, mas antes de qualquer coisa, qualquer ferramenta, conhecimento, estratégia, você precisa acreditar em você mesmo. Acreditar que é possível você conseguir resultado. Então tudo começa dentro. Aí nós vamos lá para aquele livro do autor T. Harv Eker, que ele fala sobre a riqueza. Como é que é o nome do livro dele mesmo? Quem pensa enriquece? Se não me engano é isso. Bom, o que ele diz lá no livro? Que uma árvore, ela tem, a gente vê a árvore bonita com os frutos,
mas a gente não vê a raiz. A raiz é tão ou maior, às vezes, do que a própria árvore. Então ela é muito profunda. Toda árvore tem uma raiz. Ou vamos pegar um exemplo mais simples, um iceberg. Você está vendo o pico do iceberg, mas o que ele tem para baixo é muito grande. Então, internamente nós temos crença, potencial. Você não vê a crença, mas ela está lá dentro de você, está lá no seu subconsciente. E às vezes você tem crenças da infância, do passado, de experiências que você teve que prejudicam a atualidade. Então você diz assim, não vai dar, vou perder de novo, não vou conseguir, e aquilo te prejudica. O teu sentimento de derrota não deixa você avançar, não deixa você progredir. Então, primeira coisa, acreditar. A partir do momento que você acreditou, você começa a trabalhar os seus potenciais internos também. Crença é fé. Fé você não vê, fé é sentimento. A partir do momento que você tem sentimentos de que você vai vencer, você pode vencer, você é uma pessoa normal igual às outras, se as outras conseguem, você vai trabalhando o seu potencial. À medida que você tem fé, tem potencial, você tem ação. Se você tem ação, você tem resultado. Quando você tem um pequeno resultado, diminui a fé. Diminui o potencial, diminui a ação, resultado menor. E isso vai sendo um declínio constante. Você precisa alimentar a sua fé para que você tenha mais potencial energético, de emoções positivas, para você agir cada vez mais e melhor, sempre com a melhoria contínua. E aí você chega no resultado. Bom, mas o que é o resultado? O resultado, você tem que ter clareza. O que você quer? Quanto que você quer ganhar por mês através da internet? Você já tem um emprego? É uma renda extra? E esse valor é de quanto? Você tem que ter clareza no teu cérebro. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas quanto? R$1? Toma, tá aqui. Você ganhou R$1. Tem que ficar contente. Agora, se você tiver clareza, não, eu quero R$1.000 a mais. R$1.000 faz diferença para você? Então tenha clareza deste R$1.000. Por que você quer R$1.000? A motivação e o propósito para aquilo que você quer é fundamental, porque vão aparecer os obstáculos, vão aparecer as dificuldades, você vai tomar bloqueio no Facebook, você vai ter uma página que não funciona, você precisa persistir mudando, fazendo vários tipos de anúncios, você precisa construir um site, uma página de venda bacana, mudar isso, mudar aquilo, fazer um vídeo de mais qualidade, eu preciso também, eu sei disso. Eu preciso construir algo, escrever alguma coisa, eu preciso participar de um outro curso, de um outro treinamento, ver uma live. Eu preciso estar em constante ação. Esta minha ação que eu preciso ter, ela depende de eu estar bem internamente, com crenças e sentimentos que me levam para cima. Mas se eu não tiver um propósito e uma clareza, eu desanimo. Então, qual é o teu propósito? O meu propósito eu vou colocar para você aqui. Eu quero deixar um legado para os meus filhos. Eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar me dedicando com outros negócios. Por que eu escolhi o marketing digital? Porque o marketing digital é o canal, é o caminho onde eu enxerguei que eu posso deixar um legado para os meus filhos. Eu tenho um propósito de morar fora do país. E a internet permite isso. Então nada vai fazer eu desistir, porque eu tenho um propósito. Deixar um legado para os meus filhos. E eu quero morar fora do país. Eu já tenho um filho que mora lá, o outro está caminhando para lá. A internet me dá essa possibilidade. Eu quero ver os meus netos crescer. E para mim estar lá, eu tenho que ter um negócio aqui no Brasil que eu trabalho de lá. E o negócio que me permite é a internet. Então nada vai fazer eu desistir. Vários obstáculos já surgiram na minha vida e eu poderia ter desistido, mas eu não desisti, por isso que eu estou aqui e os meus resultados são cada vez maiores e melhores. Agora, eles não aconteceram em uma semana, em um mês, em 2 meses, 3 meses. De um ano para frente. No meu caso, o teu caso pode ser muito mais rápido. Você pode ter resultados em um mês. Vai depender da tua crença, do teu potencial, das ações. E você vai ter resultado. E aí você vai aumentando cada vez mais o teu resultado. Aqui eu coloquei aquilo que o Tony Robbins fala numa palestra, ele fala de um alfinete
a emoção em uma barra. Se eu pegar aqui um alfinetezinho de pregar roupa, e jogar em você, ou se você jogar em mim, esse alfinete vai pegar aqui, não vai fazer nada. Agora, esse alfinete, ele pode ser uma palavra, sozinha. Agora, esta palavra, acompanhada de uma barra, eu pego esse alfinete, amarro uma barra de ferro, boto o alfinete na ponta, firmo ele bem e lanço. Eu posso atravessar uma parede com esse alfinete, eu posso atravessar uma pessoa com esse alfinete, porque ele tem uma barra de ferro atrás que vai dar força para ele. Tá certo? A mesma coisa é um alfinete, que seria a palavra acoplada à emoção, que é o propósito. Quando você tem motivação, você tem propósito, você pode atravessar muralhas, você pode derrubar paredes. Então você pega uma palavra atrelada à emoção, ao propósito, ao sentimento. Esta palavra, ela tem força, ela tem poder, ela tem penetração e ela faz com que você seja um vitorioso. Que é um exemplo disso que está na Bíblia, não falando em religião, mas falando em história. Davi e Golias. Tinha lá um gigante, né? Aquele homem grande, gigante, tremendo, cheio de armadura, cheio de couraça, preparado para a guerra, e o Davi pequenininho, com 5 pedrinhas e uma funda. Só que Davi tinha fé, ele tinha crença, e ele tinha um potencial dentro dele que era uma emoção de não deixar o Deus dele ser afrontado e nem o povo dele ser afrontado por um gigante. E ele, possuído daquela emoção, então a palavra dele, cheia de emoção, fez com que ele tivesse muita garra, muita disposição, muita ação e muita fé. E ele vai com aquela pedrinha e lança na direção do gigante. O único, vamos dizer assim, ponto fraco do gigante era um capacete que tinha uma entrada, que podia entrar uma pedra. E foi justamente ali que Davi lançou aquela pedra. Pela emoção que ele tinha, pela crença que ele tinha. Seria um alfinete, né? Uma palavra numa barra de ferro, seria um alfinete com uma barra de ferro, uma palavra acompanhada de emoção, fez com que Davi lançasse aquela pedra e ela fosse no alvo certo e acertasse o gigante. O gigante cai no chão, Davi corre, pega a espada, corta a cabeça do gigante. Então não importa o problema que você tem, se você acredita e você tem um propósito, você tem uma motivação, porque você quer R$1.000 a mais no teu salário, ou se você está desempregado, você quer R$3.000 de ganho na internet, você tem um propósito, porque isso vai fazer com que você seja reconhecido perante a família, perante a sociedade, e as pessoas vão te admirar. Você tem um propósito. Esse teu propósito, ele vai te dar força para superar todas as barreiras, todos os obstáculos, todas as dificuldades, todos os gigantes do desânimo, da opressão que atravessaram o teu caminho, e nada vai te destruir. Então, esta é a palavra que eu tenho para você aqui hoje, para que você use este método do Tony Robbins, alimente sempre a sua mente, porque quem trabalha na internet trabalha com a cabeça. E você diariamente sofre ataques de desânimo, ataques de parar, de desistir, de fazer outra coisa. E aí, se você não tiver força interior, crença, o gigante, né, do desânimo, ele vai te destruir. Então, agora você vai vencer esse gigante aí junto comigo, né, através dessa palavra que eu estou te falando aqui, e você vai continuar nessa batalha de empreendedorismo e de vencer, né, porque você tem um propósito, você tem uma meta, você tem uma clareza de objetivo, e isso vai te levar para cima. É assim que eu espero e é assim que eu acredito. O Master 5 está aqui para te ajudar e levar você para cima, levar você para o topo. Grande abraço e eu te vejo nas próximas aulas. Fique com Deus e até lá!